Chegamos no livro de Miqueias. Enquanto Oséias falava a Israel e Isaías pregava em Jerusalém, Miqueias falava a um povo simples de Judá em um período de grande injustiça social e de exploração dos pobres pelos ricos. E é isso que a gente vê no livro de Miqueias, que morava em Moresete, Judá, na região sul, não é? A gente sabe que o reino de Israel estava dividido em dois reinos, do norte e do sul, e Miqueias era do reino norte, e esses fatos e essa escrita foi por volta do ano 700 antes de Cristo. E nós estamos aqui estudando um livro de cada vez, uma introdução na realidade, para te animar a ler a Bíblia. Então, se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alba, você está no canal Pouco Tempo. E este ano nós estamos fazendo vídeos aqui sobre cada livro da Bíblia. E eu já dei essa introdução, que hoje nós vamos falar do livro de Miqueias. Mas, antes de começar necessariamente, queria pedir você que desse aquele like, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal. Tudo isso ajuda, fortalece e anima, né, a produção de vídeos aqui, que meu desejo é ser bênção na sua vida, tá bom? Leia a Bíblia, é muito importante nós lermos a Bíblia para compreendermos quem é Deus, a história do ser humano, a história de Cristo que nos salva e nos encontra. Então, você vai alcançar aqui, sem dúvida nenhuma, a fonte da vida, a vida verdadeira, que é Jesus. Então, leia a Bíblia. E Miqueias é um profeta que é usado por Deus, e ele diz isso, que ele está cheio do Espírito Santo. No capítulo 3, versículo 8, olha só o que ele fala. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Então nós vamos ver na leitura que esse livro ele é dividido em algumas seções. O capítulo 1 e o capítulo 2 vão tratar sobre acusações que Deus traz para o povo de Israel, mas também para algumas cidades em específico. Deus ele vai anunciar sua acusação e as consequências disso. Aqui Miqueias está avisando, olha, Deus enviará o exército da Síria, vai devastar o reino do norte. Deus enviará a Babilônia e vocês, essa terra será arrasada e vocês serão levados para o exílio lá na Babilônia. Então ele traz essas acusações severas. Por quê? Porque a riqueza que eles tinham era através do roubo. Havia uma injustiça muito grande sendo praticada no meio daquele povo. O povo que foi chamado por Deus lá em Abraão, o povo que foi escolhido por Deus, naquela época vivia essa grande injustiça, se tornando ricos por conta do roubo, da injustiça, da malandragem, não é? E isso é uma coisa muito séria. E no capítulo 3 e 4 nós vamos ver que a injustiça está muito presente também nos líderes, que deveriam dar o exemplo, que deveriam buscar a justiça, mas eles na realidade distorciam a lei de Deus, por exemplo, vendendo terras que não eram para ser vendidas. Porque a gente sabe que na lei as terras dadas para cada tribo não poderia ser vendida para outras tribos, mas eles fazem isso contrários à vontade de Deus. E ele até comenta sobre o pecado de Acaz, que com sua esposa Jezabel adquiriu uma terra de um homem de maneira totalmente inescrupulosa, criminosa, e Deus condena isso, tanto que Acaz foi condenado e Jezabel também. Então ele traz esse alerta, desse cuidado. Mas ao final dessas sessões de acusação, você vai perceber que tem também uma mensagem de esperança, de restauração. E os profetas, eles têm essas características. Eles alertam sobre o pecado, eles dizem o que Deus vai trazer de castigo e juízo para esses pecados, mas eles também trazem uma palavra de esperança, de que Deus ele não vai destruir completamente, ele vai destruir o mal, mas a sua promessa se manterá firme e ele não vai destruir completamente. Então a gente vê
isso nessas passagens. E no capítulo 4, por exemplo, ele fala sobre a Nova Jerusalém restaurada e sobre os planos de Deus para essa Nova Jerusalém. Ele vai falar no final do capítulo 4 e capítulo 5 sobre a Síria, o exílio na Babilônia, mas também a restauração. E aí ele vai tratar sobre o Messias que nascerá em Belém e reinará em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus, essa profecia se cumpriu, Jesus nasceu em Belém e ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Então nós vivemos esse período aí que a gente chama da igreja, período da graça, que é uma lacuna no tempo, Deus ainda tratando com o povo de Israel, Deus alcançando as outras nações, mas Deus ele vai reinar em Israel, porque essa é a promessa de Deus, que todas as nações da terra seriam abençoadas por conta da nação de Israel. E onde nós vimos isso? Na pessoa de Jesus. Todas as nações são abençoadas por causa da obra de Cristo, que morreu para que todas as pessoas pudessem se tornarem filhas de Deus, salvas através dele. Então, e ele nasceu da onde? Da nação de Israel, né? E isso foi cumprido. Capítulo 6 e 7, ele vai falar sobre as práticas econômicas injustas. A injustiça é uma coisa muito séria e Deus ele vai trazer condenação para as pessoas injustas. Olha só o que ele diz aqui, capítulo 6, versículo 8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de vocês, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente em seu Deus. Então Deus está pedindo o que para o povo? Praticar a justiça, amar a misericórdia e viver humildemente. E eles faziam o que? Justamente o contrário. E por isso Deus traria juízo, não é? O capítulo 7, ele vai usar aqui Israel, mas ele vai personificar, né, a nação de Israel, fazendo tipo um exemplo, como um homem que está sofrendo e está perdido, por isso fazendo alusão do exílio na Babilônia, mas esse homem ele vai orar e clamar a Deus por misericórdia. Ele vai clamar a Deus por livramento. E ele está confiando em duas coisas. Primeiro, no caráter de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o Deus que é cheio de misericórdia, deseja restaurar e não exterminar. Deseja dar novas chances e nova vida. Então, diante desse Deus, essa pessoa então clama. E essa é uma alusão ao povo de Israel que deve clamar ao seu Deus. Esse Deus cheio de misericórdia. E no segundo, é porque essa personificação, né, esse Israel, ele deve também crer nas promessas de Deus. E aí Miqueias vai nos lembrar sobre a promessa, a aliança feita de Deus para com Abraão, que através da nação de Israel seriam benditas todas as famílias da terra. Então há um clamor, não destrua essa nação, porque ela será, através dela, todas as nações serão abençoadas. Deus vai confrontar e julgar o mal entre o povo, mas Deus não vai exterminar esse povo, porque através deles todas as nações da terra serão abençoadas. Nós sabemos que nós somos abençoados por conta dessa nação, por conta de Jesus Cristo. Mas essa nação ainda tem muita coisa aí na história da humanidade. Mas isso é um assunto para depois. Aqui só fica mesmo essa mensagem que Miqueias levou àquele povo, alertando eles para fugirem da injustiça. E nós podemos aprender com essa lição, com essa mensagem, que Deus ele está atento às práticas humanas e a injustiça será condenada e Deus vai trazer juízo a nações, a pessoas, mas esse juízo virá, mas Deus quer restaurar. E essa é a mensagem dos profetas. Deus deseja trazer paz, libertação, tranquilidade. Deus deseja realmente transformar as vidas e não destruí-las. E essa é a mensagem do livro de Miqueias. Deus abençoe a sua leitura, que você seja grandemente abençoado por Deus. Continue lendo a Bíblia, tá bom? A gente leu Isaías, a gente está lendo Miqueias, e assim nós vamos lendo reis, né? Os reis,
e o que que aconteceu ali durante aqueles períodos, tá bom? Fica firme, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que terei a alegria de poder responder. Deus abençoe e até o próximo vídeo.